Olá, meus amigos, vamos para mais um conto da Gesta Romanorum. Dessa vez, um conto envolvendo uma donzela e um cavaleiro. Então, um conto muito bonito, muito interessante e com um ensinamento muito bacana para todos nós. Então, havia antigamente um imperador, né, muito poderoso, que teve apenas uma filha, e uma filha muito bela, né, admirada por todos, né, especialmente pela sua beleza e pelas suas virtudes. E nesse reino havia um cavaleiro, que era também muito virtuoso, muito temente a Deus, e que gostava muito dessa donzela. E certo dia ele se aproximou dela e abriu seu coração para ela, né? Disse que a amava e que gostaria de casar com ela. E ela disse: Bom, senhor, já que o senhor abriu seu coração comigo, então vou abrir meu coração para você também. E digo que eu também gosto muito de você, né? E que me agrada muito a ideia de me casar contigo. O cavaleiro então ficou muito feliz e disse: Porém, antes de nós nos casarmos, é, eu tenho que cumprir uma promessa. Eu fiz o voto de ir até a Terra Santa como cavaleiro e, portanto, eu preciso cumprir esse voto antes. Eu ficarei 7 anos na Terra Santa e depois desses 7 anos eu voltarei. Então, o que eu proponho para você é que durante esses 7 anos você jure para mim que não terá nenhum marido, não procurará nenhum outro homem e esperará por mim durante 7 anos. Se depois desses 7 anos eu não voltar, você está livre do seu juramento e você pode casar com quem você quiser. Né? Porém, se você esperar por esse tempo, quando eu voltar, nós vamos nos casar e você será minha esposa. E ela disse: muito bem, meu cavaleiro, muito me agrada essa sua proposta e nós faremos assim como você propõe. Dito isso, o cavaleiro se despediu, né, e tomou seu caminho para a Terra Santa. Acontece que no mesmo dia que ela fez esse juramento, o seu pai já estava preparando um casamento para ela com um rei da Hungria. E o rei, então, o imperador disse: Olha, você quer casar com a minha filha, tudo bem, não tem problema, por mim está aprovado, porém tem uma condição. Eu quero que a minha filha aceite. Eu quero saber se ela gosta de você, se ela tem interesse em casar com você também. Né? Ela tem que casar com você de livre consentimento. Então o pai foi falar com essa donzela e ela disse: Olha, meu pai, o rei da Hungria é um bom homem, eu até aceitaria me casar com ele. O problema é que eu fiz o voto de manter a virgindade por 7 anos. E depois desses 7 anos, então, se ele aceitar, esperar por esse tempo, então eu me caso com ele. E o pai disse: tá bom, já que é um voto, então primeiro nós temos que cumprir o voto. Né? Lembrando que nós estamos falando de um conto medieval, então são pessoas católicas e estavam se tratando de um voto diante de Deus. Você não pode quebrar um voto que você faz para Deus. Então disse: não, vamos aguardar esse tempo e depois você se casa, não tem nenhum problema. Então, nós temos aqui o problema. Né? Passados 7 anos depois, estávamos no justo dia, no último dia para completar 7 anos, desde que o cavaleiro havia saído para a Terra Santa, e ainda não havia voltado, evidentemente, e também fazia 7 anos desde que ela havia prometido que se casaria com esse rei da Hungria, que havia aceitado justamente essa espera de 7 anos. E passados 7 anos, então, ela sabia que logo, nesse mesmo dia, ele já apareceria ali com toda a sua corte para desposá-la. E também ela esperava, então, que neste dia, ao menos, aparecesse o seu cavaleiro. E então ela tinha um problema, porque ela queria casar com o cavaleiro. Então o que aconteceu? Aconteceu que, pela mesma estrada que se aproximava do reino, vindo o rei que ela tinha prometido que se casaria 7 anos depois, se ele aguardasse, e estava então, esse era o dia que completava 7 anos, e vinha junto, né, na mesma estrada, o cavaleiro indo buscar a sua donzela. O rei vinha
Então, todo aparatado, né, todo ornamentado, com aqueles penachos, com aquelas roupas todas pomposas, né, suntuosas e tudo mais, com a esperança de desposar a sua bela noiva, ao qual ele esperou, afinal de contas, por sete longos anos, né? Então esses dois, o cavaleiro e o rei, se encontraram e disseram: para onde você vai? Eu estou indo para o reino, para tal lugar, estou indo para aquele reino. E ele disse: olha, interessante, eu estou indo para o mesmo lugar. Então vamos acompanhar, vamos seguir, vamos ser companheiros de viagem, né? E outro disse: muito me agrada essa é a sua proposta, vamos andando juntos, em companhia. Então eles foram andando e no meio do caminho caiu uma chuva muito forte, muito pesada. E o rei, com todos aqueles seus aparatos, não trouxe capa, não trouxe nada. A chuva caiu em cheio em cima dele, estragou todas as suas vestes, né, todas finas e galantes, ficaram todas estragadas, encharcadas, enfim. Já não serviam mais para o propósito que eram, né, de ilustrar toda aquela nobreza e poder do rei. Porém, o cavaleiro ele tinha aliás, não posso contar essa parte ainda. Então o cavaleiro se virou pro rei e disse: você agiu como um tolo, porque você esqueceu de trazer a sua casa. E o rei disse: como assim? Tolo é você, como é que você quer que eu traga a minha casa? Minha casa é construída com cimento, com pedras, tem torres e tudo mais. Como é que eu posso trazer minha casa para cá, em cima do meu cavalo? É impossível. Que coisa sem sentido. Bom, eles seguiram o caminho. Mais adiante, eles chegaram num certo lugar onde havia água, né? E era preciso atravessar por essa água. Passava ali um rio caudaloso. Então o rei, sem pensar duas vezes, esporeu os cavalos e entrou dentro da água e quase morreu afogado. Por pouco ele não morre afogado, porque a água era mais funda do que ele esperava. E quando ele saiu apavorado do outro lado, quase morto já, de cansado, o outro cavaleiro estava esperando ele, tinha conseguido passar por ali sem nenhum problema, né? Passou por uma parte mais rasa e não teve nenhum problema, chegou do outro lado tranquilo. Ele disse: você agiu como um tolo, rei. Você não trouxe a sua ponte. E aí ele: como assim eu agi como um tolo? Você que age como um tolo me falando essas coisas? Você me disse que eu não trouxe a minha casa? Que coisa sem sentido. Como é que eu poderia trazer a minha ponte? Minha ponte é construída com os materiais mais ricos e nobres. E como eu poderia trazer uma ponte de 2 milhas de distância em cima do meu cavalo? Quem tá louco aqui é você. Mas tudo bem. Eles seguiram o caminho. E certa hora do dia, a fome bateu. O rei perguntou pro seu companheiro de viagem se ele sabia que horas eram. Ele, já entendendo, né, que ele estava com a barriga roncando, disse: bom, se o senhor tem fome, então nós podemos comer. O senhor trouxe alguma coisa? Ele disse: não trouxe nada. Então o cavaleiro disse: bom, não tem problema, sente-se comigo e nós vamos comer. Então eles comeram, beberam, até estarem satisfeitos. E quando eles se levantaram para seguir viagem, o cavaleiro disse: você agiu como um tolo, meu rei, porque o senhor não trouxe o seu pai nem sua mãe. Novamente você com essa conversa: como que eu posso ser tolo para não trazer meu pai e minha mãe? Meu pai já morreu e a minha mãe está muito doente e não pode fazer longas viagens. Como que eu poderia ter trazido minha mãe e o meu pai? Quem está falando coisa sem sentido é você, o tempo todo, inclusive. Tudo bem. Eles seguiram o caminho e logo mais adiante o cavaleiro conhecia um atalho. Então, por onde ele chegaria mais rápido ao castelo. E porém ele não queria que o rei conhecesse esse caminho. E então ele se despediu do rei dizendo: olha, 7 anos atrás eu deixei uma rede num local aqui próximo e agora eu vou lá buscar essa rede. Eu quero ver como ela está. Se ela estiver em bom estado e ela foi preservada durante esse tempo, então eu tomarei essa rede para mim e guardarei ela como uma joia.
Porém, se essa rede estiver estragada, né, estiver se desmanchando, então eu simplesmente deixaria ela fora. E por isso, me desculpe, foi bom caminhar com você até aqui, mas agora eu preciso seguir o meu rumo. E assim ele se despediu do rei e tomou o seu atalho. Bom, o rei seguiu viagem e então, chegou no reino e foi super bem recebido pelo imperador, que o esperava já então para dar sua filha em casamento a ele. E o rei então, poxa, você está todo molhado aqui, como é que você está nesse estado? Né? Vem para cá, vamos se secar, trocar de roupa e tal. E ele se trocou e eles foram jantar. E aí na mesa, jantando, então ele perguntou o que aconteceu com você, que você está daquele jeito e tal. E aí o rei resolveu contar a história que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele durante a história. Ele disse, pô, aconteceu uma coisa muito esquisita ao longo dessa viagem e muito interessante, porque eu encontrei um cavaleiro, um excelente senhor, que muito simpático. Nós viemos conversando ao longo do caminho, porém, alguns momentos que aconteceram certas coisas, ele me falava coisas absolutamente sem sentido. Veja bem que tipo de coisa ele me falava. Então nós estávamos andando e de repente caiu aquela chuva, e por isso que eu vim todo molhado, como você bem me viu. E depois que a chuva passou, ele se aproximou de mim e disse que eu agi como um tolo porque eu não trouxe minha casa. Aí o imperador, né, o pai da donzela, perguntou, mas o que ele estava vestindo, esse senhor? Ele disse, ele tinha uma capa. Aí ele disse, é por isso que ele disse que você agiu como um tolo sem trazer a sua casa. Ele chamava de casa a capa dele. E porque ele estava com uma capa, então ele não se molhou e não estragou nada das suas roupas, nem dos seus mantimentos. E pôde permanecer viagem tranquilamente, como se não tivesse chovido. Já você esqueceu de trazer sua capa e por isso chegou aqui no estado em que chegou. Né? Então ele continuou, bom, mas além disso, nós também passávamos por uma água e logo que eu cheguei na frente daquele rio, eu esporei os meus cavalos para passar, o meu cavalo para passar por aquele rio, porém o rio era mais fundo do que eu esperava e o cavalo quase que me mata afogado. E quando eu saio do outro lado, o cavaleiro conseguiu atravessar sem problema algum. E então ele vira para mim e me diz que eu agi como um tolo porque eu não trouxe minha ponte. Mas como eu poderia trazer minha ponte? E o imperador logo deu risada. De fato, você agiu como um tolo porque ele estava chamando de ponte os seus escudeiros. Antes de atravessar o rio, que você não conhecia, você deveria ter mandado os escudeiros à frente para averiguarem qual era a fundura do rio e se não havia nenhum lugar mais propício para passar. Como aquele cavaleiro deveria já conhecer o local, ele conhecia uma área do rio mais rasa e por isso ele passou facilmente, sem nenhuma dificuldade. E você, precipitado, se lançou sem nem saber aonde e por isso quase morreu. Bom, então, mas além disso teve outra coisa, que quando nós nós paramos para comer, eu tinha acabado de esquecer de trazer os meus mantimentos e por isso ele me convidou para comer com ele. Então nós comemos e depois que nós comemos ele disse que eu agi como um tolo porque não trouxe meu pai e minha mãe. Mas a minha mãe já morreu quer dizer, meu pai já morreu e minha mãe está doente em casa. Ele disse, não, não precisa terminar, você não entendeu. Ele chamava de pão, ele chamava de pai o pão. E ele chamava de vinho a sua mãe. E você não trouxe contigo seu pai e sua mãe, quer dizer, o pão e o vinho, para que você pudesse se alimentar ao longo da viagem. Mas então, ele não falou mais nem alguma coisa? Está bem claro para mim que é um cavaleiro muito, muito sábio, muito inteligente. Então, ele disse, bom, a última coisa que ele me disse foi quando ele se separou de mim. E ele disse que 7 anos atrás havia deixado uma rede aqui perto desse local e que agora ele ia ver se essa rede tinha se estragado ou não. E se a rede estivesse inteira, então ele tomaria essa rede como uma joia consigo. E se tivesse se estragado, ele simplesmente a deixaria lá onde havia deixado. Então o imperador começou a chorar porque ele havia entendido que a rede na verdade era sua filha. E então ele mandou os seus servos irem até o quarto dela e descobriram que ela já não estava mais lá, que o cavaleiro havia levado ela embora. Certamente. E assim o rei então voltou envergonhado para sua casa. Então esse é um conto muito interessante que certamente nos mostra
nos ensina, né, nos traz aqui algumas lições sobre a prudência. Né? Então, a prudência é uma das virtudes cardeais, uma das, de certa forma, ela, das virtudes cardeais, né, ela é a virtude mais importante, porque justamente ela é que vai direcionar todas as outras virtudes. E esse conto nos ensina sobre justamente essa virtude, ou seja, em diversos momentos dessa história nós vemos que o nosso cavaleiro age de forma muito prudente e essa história também contém certos símbolos que ilustram certos aspectos da prudência. Então, o primeiro deles, que ao meu ver é o que traz mais sabedoria, né, digamos assim, é que justamente o cavaleiro decide esperar 7 anos para casar com aquela donzela que ele tanto amava e que ele sabia que também o amava. Na cabeça da maioria das pessoas pode parecer uma tolice, porque como ele faz isso? Como é que ele sai para uma terra distante, passa 7 anos e perde a oportunidade de casar com aquela donzela que ele tanto ama, segundo ele mesmo diz? É de se esperar que ao longo de 7 anos ela se interesse por outra pessoa e quando ele voltasse, ela já não teria mais interesse por ele. Mas aqui justamente está a sabedoria dessas coisas, né? O homem que tem uma certa prudência, que não é levado simplesmente pelas suas paixões, pelos seus gostos e tudo mais, ele tem que necessariamente saber esperar pelas coisas, justamente se ele quiser tomar boas decisões. Um casamento é uma coisa que não tem mais volta. Então, quer dizer, vale muito a pena você esperar 7 anos para você saber se aquela pessoa tem uma certa equivalência de propósito junto com você. Porque imagine se ele tivesse partido para a Terra Santa e voltasse 7 anos depois, e ela não tivesse esperado por ele, o que ele teria perdido? No final das contas, ele não teria perdido muita coisa, porque se ela não pode esperar 7 anos para estar com ele e se casar, quanto mais ela poderia esperar a vida inteira do lado dele, sem se interessar por outras coisas, né? sem se desviar para outros lados, né? Sem se entediar com ele. Então, dessa forma, e é claro que a gente está tratando de um conto aqui, né? Na vida real, raramente, se é que isso talvez já tenha acontecido alguma vez. Isso acontece, né? Mas quando ele volta 7 anos depois, se ela o esperou, então é como ele disse. Então ele tem uma joia preciosa, porque ele sabe que aquela mulher vale muito a pena, vale o esforço, vai ser com certeza uma boa esposa para ele. Então esse aqui é o primeiro ponto. Outro ponto que está contido nisso é que ele decide, antes de mais nada, cumprir o seu voto com Deus, diante de Deus. Ou seja, se ele provavelmente havia feito um voto de ir para a Terra Santa, e ele primeiro quer agradar as coisas, resolver as coisas de Deus, os interesses de Deus, e depois os seus interesses. E nisso ele mostra muita sabedoria. Muitas vezes as pessoas acabam se deixando levar por medo de perder alguma coisa, ou de deixar de ganhar muitas vezes alguma coisa, como seria mais esse caso. E por isso deixam de se perguntar o que mais agrada, o que mais interessa a Deus. Como que se elas deixassem por um tempo certos empreendimentos humanos, ou se elas dessem menos atenção a determinados empreendimentos humanos para se dedicarem ao serviço de Deus, Deus, que comanda todas as coisas, deixaria que aqueles empreendimentos, aqueles seus interesses fracassassem pelo simples fato de que você decidiu outra coisa. Quando, na verdade, evidentemente é o contrário. Se você se dedica a cumprir primeiramente as coisas de Deus, Deus vai te recompensar também naquelas outras coisas nas quais você tem interesse. E se você não receber aquilo que você quer, é porque justamente não era bom, como seria o caso de, suponhamos que ele voltasse mais cedo para poder realizar esse casamento. Talvez ele não tivesse casado com alguém que valesse a pena. Mas além disso, ao longo dessa história, ele nos fala mais sobre a prudência, sobre 3 aspectos, que são 3 aspectos fundamentais da prudência. A maioria das pessoas hoje acredita que prudência é simplesmente você tomar cuidado, né? Ou seja, eles tomam a palavra prudência pela palavra cautela. Cautela é uma
é um dos aspectos, uma das partes, digamos assim, da prudência. A prudência tem oito partes, porém, como ela é uma virtude prática, essas partes que mais se destacam e que, de certa forma, incluem já necessariamente essas outras partes, né, essas outras potências que complementam justamente que fazem com que a prudência seja a prudência, estão contidas nessas três partes, que é a cautela, a circunspecção e previdência. São três partes fundamentais para que uma pessoa haja de maneira prudente. Então, para eu explicar aqui onde que esse conto ilustra isso, preciso explicar um pouquinho o que é a prudência. Então, a prudência, ela não é tomar cuidado. Isso está relacionado à cautela, que é uma das partes da prudência, como eu já disse. A prudência, ela é uma virtude que faz você escolher de maneira adequada os meios adequados para alcançar o bom fim ao qual você deseja, né? Então, se você quer realizar uma determinada ação, você vai pensar de que forma eu posso fazer isso, com quais meios eu posso fazer isso, quando, em que oportunidade. E quando você sabe você fazer isso da maneira correta, então você é um homem prudente. E alcançando, evidentemente, aqueles bens que são os mais, que são realmente bons, né? Porque existe a falsa prudência, que são pessoas que sabem como agir de maneira acertada para, por exemplo, realizar um roubo. Porém, ela pode acertar em todos esses meios para alcançar o fim ao que ela almeja, mas o fim mesmo que ela almeja é ruim. Então, evidentemente, isso não é a prudência, mas é uma falsa prudência. A verdadeira prudência está sempre relacionada a alcançar o bem, e por isso ela é uma virtude. E como é que nós podemos nos certificar de que nós estamos agindo de maneira prudente? Então tem três passos aqui, três pontos aos quais nós temos que estar sempre atentos. O primeiro deles é justamente a cautela, e por isso mesmo que as pessoas entendem a prudência como ter cautela. Cautela é você entender que existem diversos perigos nas situações onde nós vamos nos lançar, e que se eu quero alcançar uma determinada coisa, existem diversas coisas que eu posso fazer errado e fazer com que eu não consiga alcançar aquilo. Existem diversas coisas que são boas, mas que vem misturado algum bem que pode me prejudicar e fazer com que eu não alcance aquilo que eu desejo alcançar. E existem diversos percalços que podem acontecer ao longo do caminho. Então isso é simbolizado justamente pelo cavaleiro levando a capa ao lado daquele que não leva a capa. O cavaleiro levando a sua capa, ele é cauteloso, porque ele está à viagem em campo aberto. Ele deve prever o que de perigoso, o que de problemático pode acontecer ao longo da viagem. Uma delas, evidentemente, é chover. Então, se chover, como é que eu faço? Então isso que é cautela, é você, antes de agir, você já procurar prever que tipo de obstáculo você vai encontrar, para que você esteja preparado para enfrentá-los, né? Para você até decidir se vale a pena seguir naquela direção e buscar aquilo que você está querendo alcançar. Então, essa parte do conto nos mostra justamente a importância da cautela. Outra parte importante da prudência é a circunspecção. O que é circunspecção? Circunspecção vem de olhar ao redor, né? Então, antes de você atravessar a rua, você faz o quê? Você para e você olha ao redor. Isso está muito relacionado com a cautela, evidentemente. Então, inclusive nessa parte do conto, né? O cavaleiro, eles vão andando, mais adiante eles encontram um rio. E o rei se lança, sem nem pensar, dentro do rio e quase morre afogado. Por quê? Não houve circunspecção. O que seria circunspecção? Por que ele disse que ele não trouxe a ponte? Ou seja, que ele deveria mandar um escudeiro mais adiante para averiguar o rio. Ou seja, circunspecção, você olhar ao redor, você analisar a sua circunstância, o que está acontecendo agora. Nessa circunstância, como é que eu devo me portar? Qual é a melhor decisão e qual a melhor atitude para este momento? É justamente isso que a circunspecção diz. O cavaleiro, ele já conhecia, então ele sabia que tinha um ponto em um lugar. Olha, nesse rio aqui, a melhor forma de atravessar é por aqui. Se fosse outro rio, seria em outro lugar. Se eu não conheço, antes de mais nada, eu tenho que buscar conhecer antes de fazer o que eu quero, antes de atravessar. Eu tenho que buscar descobrir por onde eu vou passar, por onde eu não vou. Então, isso é que é circunspecção. Muitas vezes as pessoas, por falta de circunspecção, né,
querem realizar coisas boas, né? Uma delas, por exemplo, é de realizar correção fraterna. Correção fraterna é um ato de caridade, então eu tenho que corrigir o meu próximo. Sim, mas muitas vezes fazem isso sem circunspecção, portanto sem prudência, porque deveriam perceber que, olha, diante dessa circunstância, com essa pessoa em particular, não vai ter um bom resultado você fazer isso, mas vai ter o contrário. A pessoa não só não vai se corrigir desse pecado, mas como vai cometer um outro pecado, você fazendo isso. Então, a pessoa está ali e já está irritada com a circunstância e você, não, agora eu vou lá ainda por cima querer fazer uma correção fraterna. É uma falta de circunspecção. Você precisa agir de forma prudente, querendo alcançar o meio que você deseja, o bem que você deseja alcançar. Qual é o desejo que você deseja alcançar? Que a pessoa se corrija daquele problema. É só isso que você quer. O que você deveria querer. E com esses meios aqui, eu vou alcançar esse fim? Muitas vezes, se você tiver circunspecção, você vai ver, não vale a pena falar nada agora, porque eu só vou piorar as coisas. Melhor esperar para uma outra oportunidade. Essa é a circunspecção. E além disso, outra coisa muito importante para nós agirmos de forma prudente sempre é a previdência, que está ligada, todas essas partes estão ligadas entre uma e outra, então na prática elas se distinguem muito pouco, mas racionalmente nós podemos perceber que existe justamente uma coisa que é a cautela, outra que é a circunspecção e outra que é a previdência, que é justamente ilustrado pelo ato do cavaleiro trazendo a sua comida, porque se ele está andando em viagem, nada mais de se esperar que em um determinado momento ele vai ter fome, ele vai precisar comer, Então ele trouxe a sua comida para se alimentar. E por isso ele disse que outro não trouxe pai e mãe, justamente porque ele não foi previdente, ou seja, ele deveria ter pensado nisso. É uma das primeiras coisas que a pessoa pensa, poxa, eu vou seguir a caminho em tal lugar, vai me custar o dia inteiro de viagem, como é que eu vou comer? Então já tem que ter pensado nisso antes. E isso é justamente a previdência, é você pensar, nesta ação que eu quero realizar, de que meios eu precisarei? O que pode me acontecer e como eu posso, que ferramentas, que meios, que disposições, o que eu posso levar comigo para justamente ser previdente, Prever e providenciar, no caso, Essas duas coisas são juntas. Não basta você prever que vai acontecer tal coisa, mas você não ir atrás de buscar o necessário e levar o necessário para realizar aquela ação que você deseja realizar. E aqui, bom, isso se aplica em infinitas áreas da nossa vida, mas esse vídeo aqui já está ficando bastante longo, eu não quero me alongar mais. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.